Olá a todos, nessa aula a gente vai ver como calcular derivadas de funções de duas variáveis, que em geral são chamadas de derivadas parciais. Bom, começar com a chamada derivada parcial de f de xy em relação à variável x. É bem parecida com a definição de derivada que vocês vêm calcular. O símbolo vai ser isso aqui, então isso aqui representa derivada parcial de f em relação a x. É quase igual ao símbolo de derivada de função de uma variável. A diferença é que ao invés de botar d aqui, a gente bota esse dzinho curvado que chama del. Então isso aqui a gente lê como del f, del x. Também pode usar essa outra notação aqui, que é botar f e o xzinho ali embaixo. A gente não usa f' para função de mais de uma variável, porque, como vocês vão ver daqui a pouco, vai fazer diferença se em relação a x ou em relação a y. Em relação a x, a definição é através desse limite aqui, que é bem parecido com o limite também de função de uma derivada de função de uma variável. Vai ser o limite quando Δx vai para zero, da função calculada em x mais Δx, aqui tem uma diferença que agora tem a variável y, mas a gente vai deixar ela quieta, menos f de x sobre Δx. Okay? Então, praticamente a mesma definição de função, derivada de função de uma variável. A única diferença é que aparece esse yzinho aqui que a gente vai deixar quieto, não vai fazer nada com ele. Ok? Bom, como é basicamente a mesma definição, vai acabar tendo as mesmas propriedades. Ok? Então, o que está acontecendo aqui é que a gente está variando o x, ok? Porque a gente está calculando, digamos, num certo ponto x aqui, ponto xy, e a gente está variando o x, calculando em x mais uma variação Δx. Ok? Então, essa aqui seria a função no ponto inicial, aqui o ponto final, tipo, a partir do x, y, desloca Δx na direção x. Então, essa aqui seria a função no valor no ponto final, menos a função no ponto inicial, dividido pela variação, quanto que o x variou. Ok? E como tem praticamente a mesma definição, vai ter praticamente as mesmas propriedades, então vai ser calculado da mesma maneira, com todas aquelas regras de derivação que vocês já aprenderam no calcular, regra do produto, regra da cadeia, etc. Ok? Com a diferença de que aqui só o x que está variando, o y não está tendo uma variação Δy, o y está fixo. Ok? Como o y está fixo, a gente vai tratar ele como uma constante. Okay? Então, quando eu der uma fórmula de uma função, você vai derivar tratando o x como se fosse variável e o y como se fosse um número, como se fosse uma constante, que então não vai ser derivada. Ok? Essa é a derivada em relação a x. A gente vai ter também a derivada em relação a y. Ok? Como são duas variáveis, vou ter agora duas derivadas. A derivada em relação a y vai ter uma definição bem parecida. O símbolo vai mudar, vai ser agora del f, del y, ou então escreve como fy, por isso que não podia botar f', porque se botar f', você não vai saber se está derivando em relação a x ou em relação a y. Então usa sempre fx, fy, então del f, del x, del f, del y. E a definição dessa derivada em relação a y vai ser quase igual a que a gente tem ali em cima, só que ao invés de estar variando a variável x, a gente vai estar variando o y. Okay? Então, estou num certo ponto inicial aqui, xy. Vou pegar agora um ponto x e y mais ΔY, então variei o y uma certa quantidade de ΔY, vou dividir pelo ΔY e tomar depois o limite quando essa variação vai para zero. Ok? E aí, de novo, vai ser bem parecido com de cálculo 1, só que agora, como a gente está variando o y e o x está ficando fixo, aqui tem x e aqui tem o mesmo x. Okay? Então, estou tratando o x como fixo, então considera ele como se fosse uma constante na hora de calcular essa derivada em relação a y. Ok? Então, se você estiver derivando em relação a x, trata o y como constante e deriva só o x. Se estiver derivando em relação a y, trata o x como constante e o y como variável. E aí usa as regras normais do cálculo A. Bom, vamos ver como isso funciona na prática. Estou dando aqui uma função de duas variáveis, 6 menos x² sobre 4 menos y². Eu quero calcular as derivadas parciais dela nesse ponto aqui, onde x é 2 e o y é menos 1. Bom, vamos começar com a derivada em relação a x. Como eu falei,
se você está derivando em relação a x, eu vou tratar o y como constante. Ok? Deriva só o x, considera só o x como variável. Ó, usando as regras normais de derivação, aqui eu tenho 6, uma constante, derivada de constante vai dar 0. Aqui eu tenho x² sobre 4, deriva o x² vai dar 2x, deixa o 4 quieto. Okay? Porque dividir por 4 é a mesma coisa que multiplicar por um quarto, multiplicar por constante, você deixa a constante quieta na derivação, deriva só a função que é o x². Então vai ficar 2x e sobre 4. E o y²? Como eu falei, se eu estou derivando em relação a x, eu vou tratar o y como uma constante. Se o y é constante, o y² também é uma constante. Então, a derivada de constante vai dar 0 também, da mesma maneira que quando eu derivei o 6, deu 0. Okay? Porque como isso aqui também é constante, a derivada vai dar 0. Então, resposta final, simplifica isso aqui, vai ficar menos x sobre 2. Naquele ponto ali, o x vale 2, então vai dar menos 2 sobre 2. Então, derivada em relação a x deu menos 1. Vamos calcular agora a derivada em relação a y. Bom, quando eu estou derivando em relação a y, eu trato o x como constante. Ok? Então aqui, a derivada do 6, derivada de constante, vai dar 0. Aqui, esse termo aqui só tem x, como o x é uma constante, então esse termo aqui vai dar um valor constante. Então a derivada de constante, de novo, vai dar 0. E aqui o y² deriva, vai dar 2y. Então, derivada em relação a y vai dar menos 2y. Naquele ponto ali, o y vale menos 1, então vai dar menos 2 vezes menos 1. Então, deu 2. Então, tá aí a resposta. Derivada dessa função em relação a x deu menos 1, derivada em relação a y deu 2. O que isso significa? Qual a interpretação desses valores, dessas derivadas? Bom, tá aqui um gráfico dessa função, ok? É tipo um paraboloide de cabeça para baixo, ok? Que eu tenho aqui menos x² sobre uma constante, menos y². Se fosse tudo positivo, seria um paraboloide para cima. Como está negativo, negativo, dá um paraboloide para baixo. Como eu somei 6, então o vértice, ao invés de estar na origem, vai estar lá na altura 6. E esse 4 aqui faz com que a concavidade seja diferente na direção x e na direção y. Então, na verdade, fica um paraboloide elíptico, que a gente fala. Se eu fizer um corte numa certa altura, ao invés de dar um círculo, vai dar uma elipse. Bom, mas de qualquer forma, está aqui o gráfico dessa função aqui. Ok? Bom, o que significa essa derivada aqui em relação a x? Quando eu estou derivando em relação a x, eu estou mantendo o y constante, né? Okay? Então, no ponto 2 menos 1, se você jogar 2 menos 1 aqui, você vai ver que a função vale 4, então vai dar esse ponto aqui do gráfico, 2 menos 1, e a função vale 4. Então, eu estou nesse ponto aqui. Se eu estiver derivando em relação a x, eu vou manter o y fixo. Se eu mantiver o y fixo, equivale a fazer um corte na direção x. A partir desse ponto aqui, faz um corte perpendicular ao eixo y, então vou estar andando só na direção x, vou ter essa curva vermelha aqui, essa parábola de cabeça para baixo aqui, que está toda na direção do eixo x, okay? Paralela ao eixo x. E o que esse menos 1 significa é, pensa só nessa curva aqui, que agora é uma função de uma variável só, okay? Que equivaleria a jogar o y igual a menos 1. Se eu jogar aqui, simplificar, vai dar essa expressão aqui. Essa aqui é a fórmula dessa parábola aqui vermelha. Ok? E se eu calcular a derivada em relação a x, eu estou basicamente derivando essa função aqui. Deriva isso aqui, você vai ver que vai dar justamente aquilo ali. Ok? E a interpretação, então, vai ser a mesma da interpretação da derivada de uma função de uma variável, dessa curva aqui. Derivada de uma função de uma variável tem uma interpretação que é inclinação da reta tangente, coeficiente angular da reta tangente. Então, se eu olhar nesse ponto, aqui está a minha função do corte, certo? Só essa curva vermelha. A reta tangente nesse ponto aqui vai ser essa reta vermelha aqui, certo? A tangente a essa curva vermelha, nesse ponto é essa reta vermelha. E esse menos 1 é justamente a inclinação dessa reta tangente aqui só paralela na direção x. Okay? Então, significa que cada vez que o x aumentar 1, eu andar 1 aqui na direção x, essa reta tangente vai descer uma unidade. Ok?
Então essa é a interpretação dessa derivada aqui em relação a x. E a derivada em relação a y? Derivada em relação a y, a gente estava tratando o x como constante. Tá, ok? O x aqui vale 2, então eu deixo o x fixo em 2. Se eu jogar x igual a 2 aqui e fizer as contas, vai dar essa equação aqui. Essa fórmula aqui é a fórmula dessa outra parábola aqui, que está agora indo na direção y. Tá, ok? Faz um corte desse parabolóide aqui numa direção perpendicular ao eixo x, nesse ponto aqui. Vai dar essa curva aqui, essa parábola aqui para baixo, que tem essa fórmula. E se eu derivar isso aqui, você vai ver que vai dar justamente aquele menos 2y. E naquele ponto vai dar o valor 2. O que significa derivada ter valor 2? Que significa que se eu pegar a reta tangente a esse corte aqui, nesse ponto, vai ser essa reta verde aqui, e esse 2 é a inclinação dessa reta, o coeficiente angular dela. Significa que cada vez que, a partir desse ponto, eu andar uma unidade na direção y, a reta tangente vai subir 2 unidades. É isso que essa derivada está me dizendo. Ok? Então, é bem parecido com a derivada de uma variável, só que agora você vai ter duas. Uma te diz a inclinação da reta tangente, ou então a velocidade com que a função está variando na direção x, e a outra, a velocidade com que a função está aumentando na direção y, ou inclinação da reta tangente do corte na direção y. Ok? Outro exemplo, quero calcular as derivadas parciais dessa função aqui. Vou começar pela derivada em relação a x. Bom, como eu estou derivando em relação a x, eu vou tratar o y como constante. Então vamos lá. Tenho aqui o primeiro termo, 2x ao cubo. Quando eu derivar em relação a x, deixa a constante que está multiplicando quieto 2, deriva só o x ao cubo, então vai dar 2 vezes 3x². Aqui, y à quarta. Se eu estou tratando o y como constante, o y à quarta vai ser constante, derivada de constante, 0. x² vezes seno de y. De novo, vou tratar o seno de y como constante. Então isso aqui é uma constante, é um número vezes x². Então, parecido com aquilo ali, né? Deixa o número, o seno de y quieto, e deriva só o x², que dá 2x. E aqui é uma constante solta, que não está multiplicando o x nem nada, então derivada de constante solta, 0. E aí, simplificando essa expressão, está ali a resposta. Derivada em relação a y agora. Bom, se eu vou derivar em relação a y, então eu deixo o x constante, trato o x como um número. Então aqui eu tenho 2x ao cubo, se o x é uma constante, isso aqui vai ser uma constante, derivada de constante, 0. Y à quarta, quando eu derivar, vai dar 4y ao cubo. Aqui trata o x como constante, então x² é uma constante, então isso aqui é basicamente um número vezes seno de y. Quando eu derivar, deixo o número quieto, x² quieto, derivada de seno de y em relação a y, dá cosseno de y. E derivada de 3 vai dar 0. Então, resposta, está aqui a derivada em relação a y. Tá, ok? Então, é bem facinho, é só usar as regras de derivação normais, só lembrando de uma hora trata o y como constante, depois trata o x como constante. Mais um exemplo. Quero calcular as derivadas dessa função aqui agora. Bom, aqui já é uma funçãozinha mais complicada, né? Porque aqui eu tenho potências, tenho um produto aqui, uma função seno, um outro produto com potências dentro do seno. Então vocês podem imaginar que eu vou ter que ficar usando a regra do produto, regra da cadeia, porque aqui eu tenho uma função dentro de outra. Então vai dar um pouquinho mais de trabalho. Tá, okay? Mas vamos lá, vamos em frente. Vamos calcular a primeira derivada em relação a x. Aqui eu de novo voltei a usar df dx, poderia ter escrito fx, é exatamente a mesma coisa. Bom, estou derivando em relação a x, então trata o y como constante. Então isso aqui é uma constante, multiplicando uma função de x, então deixa a constante quieta, deixa o y ao cubo quieto, e deriva essa função de x. Ok? Só que isso aqui é uma função de x que tem uma função aqui dentro, x à quinta, e uma outra fora, né? Quando você vai derivar e tem uma função dentro de outra, é a regra da cadeia. Regra da cadeia, o que você faz? Deriva primeiro a função de fora, derivada de seno é cosseno, mantém o que estava dentro exatamente do jeito que estava, e aí depois multiplica pela derivada do que está dentro.
Quando eu derivar isso aqui que está dentro do seno em relação a x, eu vou tratar o y² como constante, então vou deixar quieto. E deriva só o x à quinta, vai dar 5x². Ok? Então tá aí. E aí, simplificando, esse y² aqui está multiplicando junto com aquele y³ vai virar y², 5x², só passei para frente para ficar mais bonitinho. Está aqui a derivada em relação a x. Bom, vamos agora para a derivada em relação a y. Essa vai dar um pouco mais de trabalho. Porque eu tenho aqui esse y aqui fora, multiplicado por aquela outra função que tem um outro y ali. Então aqui eu tenho uma função de y vezes outra função de y. Então, regra do produto. Regra do produto é o quê? Deriva a primeira função, então derivada do y³, 3y², vezes a segunda função sem derivar, deixar ela quieta. Aí mais a primeira função, y³ sem derivar, vezes a derivada da segunda. Quando eu for derivar essa segunda aqui, como eu tenho essa função de y dentro do seno, então regra da cadeia, derivada da de fora vai dar cosseno, mantém a de dentro, aí vezes a derivada só da de dentro em relação a y, então deixa o x² como uma constante, então vai deixar ela quieta e deriva só o y² que dá 2y. Agora que eu vi aqui que tem um errinho. Deixa eu corrigir aqui rapidinho. Aqui eu derivei, então some a potência, né? Então vai ficar só 2y, o que quer dizer que aqui eu simplifiquei, eu juntei esse y com aquele y³, era para dar y² aqui. Então deixa eu corrigir aqui também. Vai ficar y². Ok? Então é isso aí. Às vezes vai dar trabalho, né? Porque vai ter que ficar misturando regra do produto, regra da divisão, regra da cadeia, etc. E tem que ter muita atenção com essa questão aí de qual variável você está tratando como constante e qual está ficando realmente como variável. Ok? Então, mas é questão de prática. Tá? Façam vários exercícios aí, daqui a pouco vocês vão estar craques nessas derivações. E quem tiver esquecido das regras de derivação, é bom dar uma revisada lá no cálculo A. Bom, vamos agora para derivadas parciais de segunda ordem. Ok? Vou ter del2f del x2, derivada segunda de f em relação a x. Também pode escrever como fxx. E isso aí significa derivada em relação a x da derivada em relação a x. Então pega a função f, deriva uma vez em relação a x, pega a resposta, deriva outra vez em relação a x. Okay? Então essa é a derivada segunda em relação a x. E como vocês podem imaginar, eu vou ter também a derivada segunda em relação a y, que você pode escrever ou como del2f del y2, ou então como fyy. E o que isso significa é pegar a função f, derivar uma vez em relação a y, pegar a resposta e derivar outra vez em relação a y. Ok? Só que você pode também misturar as coisas. Você pode ter a derivada segunda del 2f del x del y. Ou então fyx. Isso aqui significa pegar a função f, derivar em relação a y, e aí pegar a resposta e derivar agora em relação a x. Então misturou. Primeiro derivou em relação a y, depois em relação a x. E você também pode fazer o contrário, né? Pode primeiro derivar em relação a x e depois em relação a y, que aí seria o fxy, ou então del 2f del x del y. Tá, ok? Toma cuidado que nessa anotação e nessa aqui a ordem das variáveis é diferente. Nessa anotação aqui, você vai derivando primeiro aqui está na direita, depois a da esquerda. Então, primeiro y, depois x. Nessa anotação aqui, você vai da esquerda para a direita. Então, deriva primeiro a da esquerda, y, depois a da direita, x. Aqui é a mesma coisa. Então, toma cuidado que essa anotação é diferente daquela a ordem das derivadas. Isso aí poderia causar muita confusão se não fosse por um fato bem conveniente. Essas duas derivadas, que são as chamadas derivadas mistas, que é mistura, né? A direção x e a direção y,
elas, em geral, vão dar iguais. Na verdade, sempre vão dar iguais desde que desde que elas sejam contínuas numa certa região. Ok? Esse aí é o chamado Teorema de Clairaut. Então, na prática, você não precisa se preocupar muito com essa questão da ordem das variáveis, porque se você derivar primeiro em relação a y, depois x, ou derivar primeiro x em relação a y, o resultado vai dar igual, desde que seja tudo contínuo. Ok? Se tiver funções que essas derivadas não deem contínuos, pode acontecer de darem diferentes, mas normalmente elas vão ser sempre iguais. Ok? Sempre que você souber que essas derivadas são contínuas, elas vão automaticamente ser iguais, essas duas, que são as mistas. Aquelas ali não. O que essas derivadas segundas estão calculando? Mesma coisa que calculava no calcular. Para uma função de uma variável, a derivada primeira dá a inclinação da reta tangente, a derivada segunda dá a concavidade da curva. Tá? Se a curva é bem aberta, mais fechada, se está com a boca para cima, boca para baixo. A diferença é que a derivada segunda em relação a x vai medir a concavidade do corte na direção x, derivada segunda em relação a y vai medir a concavidade também, só que agora do corte na direção y. Ok? Essas derivadas mistas têm uma interpretação geométrica menos intuitiva, não dá concavidade porque mistura as duas direções. Né? Mas não esquentem a cabeça com isso, porque essa interpretação dessas derivadas mistas não é muito relevante. Então tá aí, essas são as derivadas segundas e, naturalmente, nada te impede de ter derivadas terceiras, quartas, etc. Ok? Prestem atenção que a gente tem duas derivadas de primeira ordem, 4 derivadas de segunda ordem, na prática 3, né, já que duas vão ser iguais. Para a terceira ordem você vai ter 8 derivadas, para a quarta ordem 16 derivadas e assim por diante. Então vai ficando cada vez mais complicado, mas a ideia é a mesma. Então se eu tiver, por exemplo, escrever del 4, f, del x, del y, del x2. Ou então escrever fx, x, y, x. De novo, a ordem das derivadas aqui é o inverso dali. Eu tenho 2x, 1y, depois x. Aqui da esquerda para a direita, 2x, 1y e um x também. E o que isso aí significa é pegar a função f, derivar em relação a x, pega a resposta, deriva de novo em relação a x, pega a resposta, deriva em relação a y e depois em relação a x. E assim por diante. Tá? Então pode ficar combinando as derivadas em qualquer ordem. E de novo o que vai acontecer é que se eu calcular duas vezes em relação a x, depois y, depois x, desde que dê tudo contínuo, é a mesma coisa que calcular direto 3 vezes em relação a x, depois em relação a y. Então, primeiro em relação a y, depois 3 vezes em relação a x. Então, a ordem das derivações não importa desde que dê tudo contínuo. Bom, vamos voltar naquele primeiro exemplo daquela função ali. Só que agora eu quero calcular as derivadas parciais de segunda ordem. Bom, para calcular as de segunda ordem, eu vou precisar primeiro das de primeira ordem. Como a gente já tinha calculado no início, então vou pegar só a resposta, ok? A gente tinha achado que a derivada em relação a x era menos x sobre 2, derivada em relação a y, fy, menos 2y. Agora eu vou pegar essas derivadas primeiras e derivar de novo para achar as derivadas segundas. Está aqui a resposta. O fxx é pegar o fx, derivar outra vez em relação a x. Se eu pegar isso aqui, derivar em relação a x, vai dar menos meio, certo? O fxy é pegar a derivada fx e derivar agora em relação a y. Derivando isso aqui em relação a y, como aqui não tem y, então isso aqui é uma constante, derivada de constante é zero. O fyx é pegar o fy, derivar em relação a x. Se eu pegar isso aqui e derivar em relação a x, como não tem x, é uma constante, derivada de constante, zero de novo. E o fy, pega o fy, deriva em relação a y, derivando isso aqui em relação a y, vai dar menos 2. Ok? Então tá aí as derivadas segundas. Não precisei nem usar o ponto para nada, porque deram tudo constante. Observem aqui que o fxy e o fyx deram iguais, né, como esperado. 0, 0. O fxx e o fyy não. Ok? Qual a interpretação disso? Bom, vamos voltar naquele gráfico que eu tinha feito antes, né, dessa função, que é esse paraboloide.
eu tenho aqui aquelas duas curvas daqueles cortes. Aqui é o corte na direção Y, aqui é o corte na direção X, ok? Essa parábola aqui tem uma concavidade para baixo, certo? Ela está com a boca virada para baixo, é por isso que a derivada segunda deu negativa. Essa aqui também tem concavidade para baixo, então a derivada segunda em relação a y também deu negativa. Só que essa aqui tem derivada segunda 2 e essa aqui 1 meio. O que significa isso? Significa que essa parábola aqui, esse corte na direção y, ela é mais fechada, tem uma concavidade maior do que essa aqui. Certo? Essa aqui é a concavidade, a derivada segunda vale meio, por isso ela é mais aberta. Quanto maior a concavidade, quanto maior a derivada segunda, mais fechada é a curva. Então, essa parábola aqui é bem fechadinha, essa aqui é mais abertona. Tá joia? Então essa é a interpretação da derivada segunda. Essas mistas aqui, como eu falei, não tem uma interpretação muito imediata assim. Outro exemplo. Quero calcular as derivadas até a segunda ordem dessa função aqui. Bom, começar então pelas de primeira ordem. A derivada em relação a x vai dar y² mais 3. Por quê? Se eu estou derivando em relação a x, trato o y como constante. Então, esse primeiro termo eu tenho basicamente uma constante vezes x. Quando eu derivar, vai sobrar só a constante, né? Vezes derivada de x, que é 1. Então, vai sobrar o y². Aqui, derivada de 3x vai dar 3. Aqui não tem x, então é simplesmente uma constante. Derivada de constante vai dar 0, já desapareceu. A derivada em relação a y trata agora o x como constante. Então, aqui eu tenho uma constante vezes y², deriva só o y², vai dar 2y vezes a constante, então 2xy. Aqui não tem y, então derivada vai dar 0, já sumiu. Derivada de seno de y em relação a y vai dar cosseno de y. Tá aí as derivadas primeiras. Usa elas agora para calcular as derivadas segundas. Bom, derivada fxx. Vai pegar o fx, derivado de novo em relação a x, só que agora não tem mais x, então isso aqui é tudo constante, derivada de constante, 0. Fxy, pego o fx, deriva em relação a y, quando eu derivar isso aqui em relação a y, vai dar 2y. Fyx, pego o fy, deriva em relação a x, derivando isso aqui em relação a x, trato o y como constante, então 2 e y são constantes, deixa quieto, derivada de x vai dar 1, então vai sobrar 2y. Cosseno de y, estou derivando agora em relação a x, então isso aqui é uma constante, derivada de constante vai dar 0, já sumiu. Fy, deriva isso aqui em relação a y, derivando isso aqui em relação a y, tratando o x como constante, vai dar só o 2x vezes derivada de y, que é 1. Derivada de cosseno de y em relação a y de novo vai dar menos seno de y. Ok? Então, podem ver aí que o fx deu isso, o fy deu uma coisa completamente diferente, mas ainda assim, quando você calcula as mistas, acaba dando igual, ok? E aqui deu outros valores quaisquer. Mais um exemplo. Quero calcular para essa função aqui a derivada terceira xyx. Okay? Então isso aqui significa que eu vou derivar primeiro em relação a x, depois y, depois x. Como eu falei, pelo teorema de Clairaut, eu poderia fazer xx depois y, yxx, tanto faz. Porque isso aqui, tudo funções que vão dar contínuas. Né? Então, sei que o teorema de Clairaut vai valer. Mas vamos lá, vamos fazer nessa ordem mesmo. Começar pela derivada em relação a x. Bom, para derivar esse termo aqui em relação a x, deixo o y como constante, então isso aqui é uma constante vezes x ao cubo, derivada do x ao cubo vai dar 3x², deixa a constante quieta. Derivada disso aqui em relação a x. Bom, aqui eu tenho uma função, 2xy, dentro de outra da exponencial. Então, usa a regra da cadeia. Derivada de fora, derivada da exponencial vai dar ela mesma, então manter a exponencial com a mesma coisa que estava lá dentro. E aí, vezes a derivada da de dentro, quando eu derivar o 2xy em relação a x, eu vou tratar o y como constante, deriva só o x, então vai dar 1, então vai sobrar 2y. Ok? Então, está aí a derivada primeira em relação a x. Pega ela agora e deriva em relação a y. Okay? Então, vou pegar esse resultado e derivar agora em relação a y.
Esse primeiro termo, se eu estou derivando em relação a y, deixa o x quieto, deriva só o y² vai dar 2y, 2 com aquele 3 lá vai virar 6x² y. Aqui, estou derivando em relação a y, então aqui eu tenho uma função de y vezes outra função de y, né? Então, regra do produto. Derivada da primeira, derivada de 2y vai dar 2, vezes a segunda função, está aqui, mais a primeira função vai deixar o 2y quieto, e derivada da segunda, quando eu derivar isso aqui em relação a y, vai manter a função de fora exponencial quieta, então está aqui, exponencial 2xy, vezes a derivada da função de dentro do 2xy em relação a y, então vai deixar o x quieto, deriva o y vai dar 1, então vai dar 2x. Quando eu juntar com aquele 2y que estava na frente, 4xy. Então está aí a derivada segunda, xy. Vamos para a terceira derivada que aqui está sendo pedida. Então vou pegar essa derivada segunda aqui e derivar agora em relação a x. Ok? Então deriva esse primeiro termo em relação a x, deixa o y quieto, deriva o x², vai dar 2x vezes 6, 2xy. Quando eu derivar isso aqui em relação a x, de novo, usa a regra da cadeia, então vai deixar a exponencial quieta. Quando eu derivar isso aqui em relação a x, eu vou tratar o y como constante, deriva só o x, vai dar 1, então vai sobrar 2y, com aquele outro 2 que já estava lá fora, 4y. Aqui, derivada disso aqui em relação a x, eu tenho aqui uma função de x, vezes outra, então regra do produto, derivada da primeira função, 4xy, quando eu derivar em relação a x, vai dar 4y, vezes a segunda função, deixa quieta, sem derivar, mais a primeira função, 4xy, quando eu derivar a segunda, derivada disso aqui, regra da cadeia, deixa a exponencial quieta, deriva isso aqui em relação a x, vai dar 2y, junto com aquilo que já estava lá, vai ficar 8xy². E aí, dando uma simplificada, isso aqui com aquilo ali vai dar 8y exponencial, dá para botar as exponenciais em evidência, confiram aí, vai dar essa resposta aí, ok? Então, podem ver que quando você começa a ter muitos produtos, divisão, funções compostas, vai ficando cada vez mais complicado. Não é complicado, vai ficando trabalhoso, né? Okay? Mas se for fazendo com atenção, passo a passo, não tem por que errar, ok? Só ter paciência mesmo e praticar. Façam bastante exercício, vocês vão ver que isso aí é tão fácil quanto era no cálculo A, ok? Então é isso, parar por aqui por enquanto.